Pessoal, então, retomando o que a gente estava falando na aula passada, a gente estava falando na aula passada sobre classes, objetos, entendendo o que eram objetos, os tipos de objetos que a gente tinha, concretos ou abstratos, e algumas características que a gente via que era interessante a gente analisar, porque a gente viu que quando a gente está falando de um determinado objeto, a gente tem algumas características, que são os atributos, por exemplo, se a gente estiver falando de uma pessoa, pode ser a altura, o peso, o nome, um documento, e alguns comportamentos, por exemplo, andar, correr, cadastrar, uma pessoa pode fazer um determinado cadastro. A gente vai ver depois que não é bem assim, né? O cadastro é feito por quem envolve ele, e não a pessoa que realiza. Mas a gente está generalizando aí, eu acho que essa ideia já dá para ter noção. Uma coisa importante que a gente tem que entender falando dos comportamentos e das características, né? As características são as variáveis que a gente declara na nossa classe. Então, são todas as variáveis que a gente vai utilizar para identificar a nossa classe. E os comportamentos são os métodos, né? Então, a gente tem que ver tudo aquilo que a classe faz ou que ela sofre é um comportamento, é um método. E aí é interessante a gente ver isso daí. Falando um pouco das três características que um objeto deve ter, né? Um objeto tem uma característica chamada estado, que o estado seria como se você tirasse uma foto, um instantâneo, um snapshot naquele exato momento, e aí mostra exatamente como que o objeto está naquele determinado momento. Um milésimo de segundo depois ele pode mudar o estado dele. Então, o estado só é válido naquele exato momento que você está querendo se referenciar, justamente por causa da capacidade dele de alterar os valores dos seus atributos, né? Então, é por causa disso que o estado tem esses detalhes. Um caso que normalmente eu gosto de falar, por exemplo, é muito mais comum mulheres do que homens, né? Quando as mulheres se casam, elas pegam o nome de família do homem. Então, ocorre a mudança no nome da pessoa. Quando ocorre a mudança no nome, a gente tem uma mudança de estado do objeto. Então, imaginando um objeto aluno, aí a gente tem um aluno mulher que casou, ela mudou o nome, então, em um determinado momento do tempo, ela tinha um nome, em outro determinado momento ela tem outro nome. Ela tinha um estado, depois ela tem outro estado. O estado representa exatamente os valores, os atributos com seus valores naquele exato momento. Então, se a gente pegar o mesmo objeto, por exemplo, aqui uma brincadeira, o João, ele casou com a Ana e mudou para a casa dela. Então, o João, ele morava na rua J, aí depois, quando ele casou com a Ana, ele mudou para a rua A, que é o endereço da Ana. Então, a gente tem essa característica daqui, que o nome é João, no primeiro estado, no segundo estado continua sendo João, mas o endereço no primeiro estado é Rua J, no segundo ele se modifica para ser no Rua A. Então, quando ocorre a mudança de estado do objeto. A gente também tem comportamento. Então, o comportamento é uma característica bem legal que a gente tem que trabalhar muito e não é tão fácil assim da gente fazer, criar os comportamentos nos objetos corretos, né? Eles precisam ser entendidos, né? O comportamento, na verdade, ele está ligado às ações e reações que um objeto tem. Quando ocorre qualquer coisa que ele tenha que fazer ou que ele sofra alguma coisa, essas ações e reações, nessas interações, né, ele manipulando com outras coisas, é o comportamento dele, reflete o comportamento. E aí o comportamento ele é determinado por um conjunto de operações. E essas operações também podem ser traduzidas como métodos, né, como a gente já comentado, que é o que ele pode fazer. As operações ou métodos que um comportamento que um objeto pode ter, né, como comportamento, são algo que pede para o objeto fazer, como fazer um depósito, que é o comportamento de qualquer objeto do tipo conta. E aí parece ser muito estranho quando você fala um negócio desse, né? Então você fala assim, como fazer um depósito é um comportamento de conta. Porque, na verdade, você imagina que quem faz o depósito é o cliente. O cliente vai lá com dinheiro na agência e faz o depósito. Sim,
na vida real é assim, o cliente vai com dinheiro, ou com cheque, ou alguma coisa, e faz o depósito na conta desejada. Só que o problema é que quem sofre a alteração é o cliente ou é a conta? A conta é que sofre a alteração, já que a conta ela tem o valor do seu saldo alterado quando se faz um depósito. Então, o comportamento, fazer depósito, tem que ser da conta e não do cliente. Porque no mundo real, quem faz o depósito, na verdade, é o cliente. Só que, quando a gente vai programar, a gente tem que entender que quem sofre a deformidade, quem sofre a ação, quem está sendo transformado, tendo mudança de estado, tem que ter esse comportamento. Então, como a gente está fazendo um depósito em uma determinada conta e ela vai mudar aqui dentro o valor do saldo, se o saldo pertence à conta, logo o comportamento que altera o saldo deve pertencer à conta também. Então, quando eu falo em fazer um depósito, é um comportamento de uma conta e não de um cliente. Então, é bem interessante isso daí que a gente tem que avaliar. Aí você tem que ver, e tem uma frase que eu gosto bastante, por isso que eu deixo ela em destaque, né? Comportamentos são associados aos objetos que possuem os atributos afetados pelo próprio comportamento. Então, se eu tenho um comportamento que faz um depósito e ele altera o saldo pertence à conta, logo, esse comportamento também deve de pertencer à conta. Porque ele não pode interagir com uma coisa que esteja fora dele, né? Eu vou pegar e vou fazer a vinculação lá com o cliente, vai mexer lá na conta. Mas para o cliente mexer na conta, ele precisa ter uma conta, né? A conta precisaria fazer parte dele. E não é, ele pode ter várias. Então, essas associações são delicadas. Logo, você tem que ver que se eu estou alterando o saldo, tem que ser na própria conta e não no cliente. A identidade, né? Identidade é como você se refere ao seu objeto. Então, identidade é o nome da variável que você vai utilizar para criar o objeto. Então, essa variável especial do tipo referência, que a gente, a partir de agora, vai chamar de objeto, ela tem um nome, e esse nome deve ser único. Assim como a gente declara uma variável para um tipo primitivo, por exemplo, uma variável i para iterar alguma coisa, uma variável x, uma variável soma, uma variável contador, todas essas variáveis elas são declaradas e elas são a identidade daquele tipo que a gente declarou para armazenar um determinado valor. Agora a gente está lidando com um tipo complexo, né, que é uma estrutura maior, não é um valor simples, é algo que contém várias coisas. Quando eu estou lidando com algo que contém várias coisas, essa estrutura maior, e aí eu falo de identidade, identidade vai ser o nome que se referencia a todo esse conjunto complexo, a uma instância desse conjunto complexo. E isso daí é muito interessante porque eu posso ter, aí vem aquela famosa piadinha clássica de programação orientada a objeto, que aí você tem a sua classe, que é o seu modelo, e você tem os objetos, que são as instâncias, as criações a partir da classe. Muita gente, né, usa esse conceito, e eu acho legal esse exemplo. A classe é a receita de bolo, o objeto é o bolo em si. Com uma receita de bolo, você pode criar vários e vários e vários bolos, ou seja, com uma classe, você pode instanciar vários e vários objetos, você pode criar vários objetos. E aí, cada objeto criado a partir de uma classe, ele vai ter os atributos, ou seja, suas características e comportamentos que ele pega da classe, que ele cria, traz para ele como modelo, para ele ter como referência para ele criar. E aí o que acontece? Esse modelo que é criado, esse objeto que é criado, ele ganha um nome. Por exemplo, aqui a gente criou uma agência, e essa agência a gente chamou ela de C. Simplesmente chamamos ela de C. Essa agência C não pode ter mais nenhuma outra variável do tipo agência, nenhuma outra variável do tipo cliente, ou do tipo conta, ou do tipo inteiro, do tipo double. Não posso ter nada com esse nome, porque esse nome tem que ser único para eu poder identificar, que é a nossa regra, né? Quando a gente cria uma variável, a gente não pode repetir o nome dela. A mesma coisa.
quando a gente cria um objeto é uma variável especial, uma variável de referência. Então, essa variável especial que a gente criou, ela também não pode ter seu nome repetido. Então, a gente tem que ter aí a unicidade do nome para não ter problemas. E eu tenho um exemplo, né? A gente vai fazer um exemplo e aqui tem o nosso exemplo que a gente vai criar. Essa notação que a gente vê nesses cards é a notação do diagrama de classes da UML. Muito provavelmente vocês estão no terceiro semestre da faculdade, em engenharia de software vocês vão lidar com esse diagrama e aí vocês vão ver que realmente é isso e não muda muito e a gente vai usar bastante. Então vamos pegar e entender como que é esse diagrama. Esse diagrama daqui, ele é um card que ele é dividido em 3 partes. Então, eu tenho aqui um retângulo grandão, e esse retângulo grandão é dividido em 3 partes. Então, a primeira parte é essa aqui de cima, aonde tem o nome cliente, conta e agência de cada um dos cards, é aonde fica o nome da classe. Então, isso aqui é a referência do nome da classe que a gente tem. Depois, nós temos a referência dos nomes dos comportamentos. Perdão, das características. Comportamentos estão embaixo. Aqui nós temos as características que compõem o nosso objeto. Então, a gente tem lá nome, endereço, CPF. Tem 2 erros. Aqui foi correção do editor de texto, colocou cedilha. Pelo amor de Deus, não tem cedilha. Cedilha é caractere considerado especial, não se usa para nome de variável. Isso não faz bem para a nossa saúde. Aqui tem um CPF como inteiro, eu coloquei inteiro só para fugir do string. Mas CPF, pelo amor de Deus, nunca poderá ser inteiro, porque o tamanho do inteiro não dá para comportar um CPF. Se você pegar o tamanho do inteiro, não dá. Então, a gente precisa que o CPF seja uma string, pelo menos, né? Ele pode ser uma outra classe, mas, por enquanto, vamos utilizar aqui como referência e como exemplo. Então, os nossos CPFs vão ser pequenos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, para não estourar o tamanho da variável inteira. Então, aí a gente tem aqui os comportamentos, né? Esses comportamentos são as ações que a classe pode fazer ou que ela pode sofrer. Então, ela tem aqui um comportamento chamado insere nome, que é a característica que ela tem para colocar um valor dentro do nome. A gente tem um insere endereço, que é para colocar um valor dentro do endereço, insere CPF, para a gente colocar um valor dentro do CPF. Legal, eu vou fazer esse exemplo com vocês, ele está descrito totalmente aqui na parte de baixo, mas eu gostaria de descrever esse código. E a gente vai ver que a notação UML é bem interessante, é bem simples de traduzir em código, né? Eu acho que fica bem tranquilo da gente conseguir montar um código a partir disso daqui. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Primeira coisa, comecei lá criando um arquivo. Eu vou deixar essa classe em branco, porque não mais terá um método principal dentro dela. A gente vai trabalhar agora separando o método principal da classe que a gente estiver desenvolvendo. Está lá minha classe. Beleza. Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa, eu vou salvar ela com um nome. E qual o nome que eu vou utilizar? O nome que foi dado aqui foi cliente. Então, esse nome daqui, olha lá, cliente, é o nome que eu vou utilizar agora para salvar a minha classe da mesma forma. Então, primeira coisa, eu vou lá salvar a minha classe. Salvar como cliente. E agora a gente tem um arquivo chamado cliente.java. E esse cara, ele vai ter a nossa classe. Opa, não copiei. Cliente. Então a gente tem uma classe chamada cliente. Após isso daqui, ele vem agora seguindo o nosso diagrama e ele está nesse ponto. Esse ponto mostra quais são as características que a gente tem do nosso cliente. Então, quais são as características que me interessam do cliente? O nome, o endereço e o CPF. Então, eu preciso ter aqui, em algum momento, eu vou ter que ter o nome,
eu vou ter que ter o endereço e vou ter que ter o CPF. São as 3 características que eu preciso. E eles são de alguns determinados tipos. Aqui fala que o nome é uma string, que o endereço também é uma string e que o CPF é um int. Então, eu tenho esses 3 campos que vão fazer a identificação do meu cliente, né? Que eu vou conseguir criar um cliente, que são as características que moldam o meu cliente, o nome, o endereço e o CPF. Legal, perfeito, bacana. Eu posso declarar aqui? Eu posso. Isso daqui, quando é declarado no escopo da classe, né? Quando ele é declarado no escopo da classe, são chamados de variáveis de classe, né? Então, essas variáveis são chamadas de variáveis de classe. Então, você pode chamar isso daqui de variáveis de classe. Mas também ele tem um outro nome, tem uma outra possibilidade. Isso aqui, na verdade, são as nossas características, né? Características. São as nossas características. Mas essas características, que são as variáveis que a gente declara no escopo da classe, elas também podem ser chamadas de atributos. Então, se você chamar de características, de variáveis de classe ou de atributos, é tudo a mesma coisa. Então, a gente está fazendo aqui a declaração das nossas características ou variáveis de classe ou atributos, que são as coisas, entre aspas, são as coisas que vão identificar, vão caracterizar o nosso cliente. Então, o cliente ele é caracterizado por nome, endereço e CPF. Então, aqui é a forma com que eu consigo, né, identificar um cliente meu, através do nome, do endereço e do CPF. Perfeito. Só que aí a gente chega num momento que ele fala o seguinte: eu preciso agora criar os comportamentos, né? Comportamentos são métodos. Então, aqui tem série nome. Tanto é que são métodos que você pode ver que tem abre e fecha parênteses. Então, esse abre e fecha parênteses é que faz referência aos comportamentos de um cliente. Então, vamos criar lá, insere nome. Tem um aqui, insere nome, insere endereço. Depois tem um insere CPF. E depois a gente tem o retorna, e a gente vai entender por que disso daí. Retorna nome, retorna endereço e retorna CPF. Então, são esses os meus comportamentos. Esses daqui são os comportamentos que a gente tem. Só que esses caras, eles precisam ser implementados. Eu preciso montar esse código daqui. E aí tem algumas características que são legais, né? Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer. De primeiro, eu vou fazer, mas eu não vou explicar muito o porquê. Eu vou fazer só uma traquimanha para vocês verem que legal. Thales, experimenta fechar, sair da reunião ou clicar em outra coisa e voltar. Eu acabei de fazer isso, senhor. Tentei fixar também a. Pra mim tá aparecendo só o senhor, só a sua câmera. Aí eu Que tentei fixar pra perfeito. ver se aparecia ali É embaixo. ótimo, porque aí você pode ficar me admirando mais. É, senhor, verdade. Mas eu preciso ver o código que o senhor está colocando. Experimenta sair, eu aguardo um pouquinho e voltar. Beleza, vou fechar e entrar de novo. Eu aguardo. Valeu, Maicão. Valeu, Valério. Obrigado pelos parênteses. Só aguardar o Thales retornar. É, senhor, ainda tá a mesma coisa. O senhor não quer parar de compartilhar e Eu compartilhar? vou fazer isso daí. Vamos tentar parar o compartilhamento e voltar. Beleza.
Peraí. Aí, senhor, agora foi. Perfeito, então. Valeu. Joiô! Agora, então, a gente vai implementar os nossos métodos. E eu vou fazer uma artimanha porque eu quero algumas coisas, né? Então, vai ficar um pouco diferente do código que está lá na apostila, mas é de propósito. Eu vou colocar aqui uma palavra reservada, que ela é um modificador de visibilidade, que é o private ou private. Private. Então, esse modificador de visibilidade torna as minhas variáveis restritas à classe. Elas não são enxergadas fora desse arquivo daqui. Então, o nome, o endereço e o CPF, ele só tem visão dessa abertura de chave até esse fechamento de chave. Fora dele, ele não consegue ser enxergado. Por quê? Porque tem uma visão privada, uma visão restrita. Isso daqui é interessante para a gente segurar um pouco quem consegue enxergar os nossos dados. Depois eu vou entrar melhor nessas caracterizações das visibilidades de variáveis. Getters. Getters. Os getters, setters, mas eles têm motivos, né? Na verdade, a gente vai estar trabalhando com as visibilidades mesmo. Colocar alguma coisa mais visível, menos visível, quando eu faço, quando eu não faço, por que eu faço. Por enquanto, vamos generalizar que eu quero mostrar como que fica uma classe e eu quero montar ela toda nessa aula para a gente ver. Aqui são os comportamentos, né? Então, vamos criar esse comportamento daqui. Vou criar esse primeiro comportamento. Então, a gente tem lá um abre e fecha chaves, né? E agora a gente vai dizer que esse comportamento, a primeira coisa, eu quero inserir um valor dentro de nome. Então, eu quero pegar e conseguir colocar um valor dentro dessa variável nome que eu tenho aqui declarada. Só que eu quero implementar uma regra, o nome não pode ser em branco, eu quero colocar uma regra de negócio. Então, eu vou fazer isso daí. Para que eu possa enxergar esse método de qualquer lugar, eu vou tornar ele com a maior visibilidade possível. Public. O método para inserir alguma coisa, eu vou lá e vou colocar um valor dentro da variável. Eu só quero ir lá e falar assim, olha a variável, toma esse valor. Eu vou lá, ó, pego o valorzinho e coloco lá dentro da variável, toma esse valor. Pronto. Coloquei lá dentro dela um valorzinho. E eu não quero que tenha retorno. Então, já que eu não quero que tenha retorno, é void. E aí eu quero passar aqui algum valor. Eu vou passar aqui uma string. Vou chamar aqui de parâmetro nome. Vou colocar P de parâmetro nome. Para a gente saber que esse cara daqui é o parâmetro nome. É o nosso parâmetro de entrada. Estética ou não ali, antes do void? Tanto faz, não. Você não coloca static. Ela não é estética. A gente não tem mais estética por enquanto. E bom essa referência, mas daqui a pouco eu falo sobre ela. Pois eu vou explicar a diferença. A gente vai ter que produzir um pouquinho sem para a gente depois entender quando eu coloco o static o que acontece. Então a gente vai fazer umas brincadeiras por enquanto. Tá bem. Olha só. Criei aqui o meu primeiro minha primeira estrutura, né? Eu coloquei aqui PE, não de pé. É parâmetro de entrada, nome. É o meu parâmetro de entrada, nome. E aí eu quero fazer uma validação. Se eu passar lá no meu método principal para esse insere nome um valor vazio, eu não quero permitir isso daí dentro da minha variável. Eu não quero permitir que ela tenha valores vazios. Já que eu não quero permitir que ela tenha valores vazios, eu vou fazer um teste. Se esse parâmetro de entrada, nome, que eu receber, se ele for vazio, is empty. Se ele for vazio, eu não quero fazer nada, eu simplesmente vou ignorar, eu não quero que ele faça nada por enquanto. Mas eu vou inverter isso aqui, então. Se ele não for vazio, ou seja, se ele tiver algum conteúdo, eu quero pegar ele e jogar para dentro do meu atributo nome. Meu atributo nome está aqui, então eu vou chamar ele. Lembra que a gente fez um exemplo desse? Quando eu declaro uma variável no escopo da minha classe, eu posso utilizar ela aqui, em qualquer lugar. Então, nome recebe o meu parâmetro de entrada, nome. Se não for vazio, eu estou inserindo esse valor aí. Legal, eu já montei aqui o meu primeiro método. Bacana.
Então, agora eu vou fazer o meu segundo método, que é o insere endereço. Mesma coisa, ele vai ser público, ele não vai retornar nada, vai ser lá o insere endereço. Aqui eu vou colocar uma string com um parâmetro de entrada para eu passar o endereço para dentro desse método. E eu vou fazer agora o meu codigão. O meu codigão, vou fazer uma validação. Eu também não quero que o meu endereço seja vazio. Por enquanto, é a primeira regra. Eu só não quero que ele seja vazio, nem o nome, nem o endereço, por enquanto. Depois eu posso implementar mais coisas. Ali em cima, antes do parâmetro de entrada nome, eu não teria que colocar um igual ali para ele ser diferente? Um igual para ele ser diferente? Depois da exclamação, não teria que colocar um igual? Ou não. Ele já reconhece isso como sendo... Isso daqui é uma variável string. A variável string tem um método chamado isEmpty. O método isEmpty verifica se ela é vazia. Se ela for vazia, esse cara daqui me retorna true. Esse daqui é o operador lógico de negação. Então, se ele não for vazio... Ah, entendi. Eu não ele preciso vai fazer essa comparação, porque ele já se atribui. Eu não preciso. Né? Exatamente. Porque o resultado lógico eu já posso utilizar ali. Mesmo que o senhor não tenha atribuído ele um boolean ali, ele já volta vazio. Não, eu não preciso atribuir um boolean, porque o isEmpty, ele retorna verdadeiro ou falso. Já direto, sem declaração. Direto. Então, se a minha variável do tipo string, se ela é vazia, ele retorna true. Se ela não é vazia, ela retorna falso. Então, se ela retornar falso para mim, eu quero que ele entre, mas ele não vai entrar. Por isso, eu estou utilizando o operador de negação aqui. Eu estou negando o falso, ele vai virar verdadeiro, aí esse cara entra. Porque eu estou querendo fazer uma lógica inversa. Porque senão eu teria que colocar isso aqui no else, né? Então, se isso aqui não tiver a negação, eu tenho que colocar um else e deixar isso aqui vazio. E aí ficaria estranho, né? Seria algo assim, ó. Eu teria que ter aqui, por exemplo, se eu estou testando o que é vazio, né? Ficou um menos aqui perdido. Eu testaria algo assim, ó. Aí eu faria, né? Mas e o que você vai fazer aqui? Nada. Eu não quero fazer nada. Já que eu não quero fazer nada nesse caso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou invertendo o resultado lógico disso. E aí isso aqui pode sumir. E aí agora eu estou testando se não é vazio. Então, se isso aqui é um operador não, né? Não, nome é vazio, eu faço que nome vai ser jogado para dentro do nome. O parâmetro de entrada vai ser jogado para dentro do meu atributo. É isso daí. Alguém tem alguma dúvida? Eu tive que sair aqui. O pnome é o quê? O pnome é o meu parâmetro de entrada. Onde PE. ele tá? Tá aqui, ó. Acabei de declarar ele ali, no meu método. E esse isEmpty? isEmpty é uma função da string. É um dos métodos da string. É o método que testa se a string é vazia. isEmpty é vazio? Tipo, 2 aspas sem nada dentro. Exatamente. Se ela é duas aspas, né? Aspas e aspas sem nada dentro, ela é vazia. E aí ele vai retornar true. E eu não quero que isso daí possa ser atribuído para o meu nome. Eu quero que tenha, por exemplo, Antônio, né, João, tem que ter algum valor ali dentro para eu poder atribuir. Senão, eu não quero que faça essa atribuição. Beleza? Beleza, qualquer coisa, eu acho que fica mais fácil na hora que a gente testar. Eu vou terminar e aí vocês vão ver que depois, na hora que a gente testar, isso daí vai fazer mais sentido e a gente vai ver o que realmente está acontecendo. Então, eu vou fazer o senhor já faz um código limpo, né, professor? O senhor já faz, porque o senhor já sabe que o código vai ficar limpo, vai ficar enxuto, pequeno. É porque, na verdade, eu estou seguindo o que está lá. É uma regra básica, né? A gente está só implementando essa regra. Mas é tranquilo. Depois você vai ver que é natural você fazer essas regras. Por exemplo, parâmetro de entrada, endereço. Eu não quero que ele seja vazio, né? isEmpty. Então, estou testando aqui. Se ele não for vazio, eu vou falar que o meu endereço vai receber o meu parâmetro de entrada endereço.
E aí a gente vai fazer agora o nosso CPF. Vamos fazer o insere CPF. Ele também é público. Eu vou retornar void. Vou colocar lá para ele inserir o meu CPF e eu vou também colocar aqui. O CPF é inteiro, né? Por isso que eu estou colocando int. Int, parâmetro de entrada CPF. E aí a gente vai fazer esse cara daqui. Uma validação. Já que eu estou lidando com inteiro, eu não conheço, pelo menos, nunca vi um CPF negativo. Então, eu quero que o CPF ele seja, além de positivo, ele não pode ser nulo. Então, ele não pode ser negativo e não pode ser nulo. Ele só pode ser positivo. Então, eu vou fazer um teste para verificar se o meu parâmetro, cadê? CPF, se ele é maior que 0. Eu não quero que ele seja igual, eu quero que ele seja maior. Então, se você tentar atribuir um CPF 0, eu não quero. Eu quero que seja maior que 0. Então, essa é a grande sacada aqui. Então, se ele for maior que 0, eu vou conseguir fazer com que o meu CPF receba esse parâmetro daqui. Beleza. Agora, a gente vai fazer os métodos para retornar esses valores. Por que que eu preciso deles? A gente vai entender um pouco melhor mais adiante, mas olha só. Como eu falei, a gente colocou aqui uma visibilidade restrita, a gente colocou privado. Privado, ele é literalmente só dentro dessa classe. Eu não consigo ver fora dessa classe. Eu não consigo acessar isso aqui de outro local. Se eu não consigo acessar isso aqui de outro local, eu tenho um problema grave, que é eu não consigo pegar o valor que está dentro do nome, o valor que está dentro do endereço e o valor que está dentro do CPF. Eu preciso de algum meio para isso daí, que é o retorna nome, retorna endereço, retorna CPF. Esses caras aqui vão me retornar o nome, o endereço e o CPF. Literalmente, é literal o que eu estou fazendo aqui. Eles vão ser responsáveis pelo meu retorno. Então, public, ele vai ter que retornar o nome. O nome é do tipo string. Então, ele vai retornar para mim um nome. Agora, o que ele vai retornar? Se esse cara daqui é diferente de void, eu tenho que ter uma palavrinha mágica chamada return. Opa, fiz no lugar errado, desculpa. Return. Ele tem que retornar alguma coisa. E o que eu quero retornar? Eu quero retornar o valor que está dentro de nome. Então, ele vai retornar isso aqui para mim. A mesma coisa eu vou fazer para os demais, esse retorno daqui. Então, eu vou fazer lá que esse cara também é público, ele também vai retornar para mim uma string, ele vai retornar o endereço, a gente vai implementar esse código. Se aqui é uma string, é diferente de void, então eu preciso ter return. E eu vou retornar um valor string, que é o meu próprio endereço. E o endereço eu retorno aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o CPF. Public. O CPF, ele é do tipo inteiro, né? Então, vou retornar um inteiro para cá. Esse cara daqui, vou implementar o código, ele vai retornar um inteiro. Eu poderia retornar 0, que é um inteiro? Posso. Só que nesse caso, eu quero retornar o CPF. É isso daí que eu quero. Legal. Aqui eu fiz a montagem de uma classe que vai gerar objetos do tipo cliente. Então, a gente vai poder criar, a partir dessa classe, vários e vários e vários clientes. Então, quantos clientes eu posso criar aqui? Infinitos. Não tem limite, né? Não existe um limitador para a gente. A gente pode criar quantos clientes a gente precisar. Ele tem como características ou como atributos nome, endereço e CPF. Só que a gente restringiu a visibilidade para private para poder fazer a implementação de uma regra de negócio. Olha só a nossa regra de negócio. O nome não pode ser vazio, né? O nome tem que ter algum valor. A gente implementou aqui, ó. O nome não pode ser vazio, ó. Não pode ser vazio. E aí, se não for vazio, o que a gente passar lá no parênteses vai cair aqui dentro do nome. Perfeito. É isso daí. A mesma coisa para o endereço e a mesma coisa para o CPF. Porém, o CPF, a regra é que ele seja positivo, né? Ele não pode ser negativo e ele não pode ser nulo, ou seja, ele tem que ser maior que 0.
Então, a nossa regra é, sendo maior que 0, está tudo certo, ele consegue atribuir esses valores. Como é privado, eu não consigo ter esses valores de volta pegando eles diretamente. Eu tenho que ter um método que me retorne isso daí. E legal, a gente criou aqui o retorna nome, retorna endereço e retorna CPF. A gente montou tudo isso daqui para criar um cliente. Um cliente agora ele tem as 3 características, tem 3 regras de negócio associadas a cada uma de suas características, né? Tem uma regra associada a cada uma de suas características, totalizando 3, que são os comportamentos que a gente está criando, e mais 3 comportamentos para a gente pegar esses valores. E agora, como que eu posso manipular esse cara? Eu vou criar um outro arquivo para que a gente possa fazer uso dele. Só para a gente ver como que está ficando esse cara daqui, vou mostrar ele em arquivos fontes, classes. Olha só, ele tem lá um arquivinho. Esse cara daqui é muito interessante para a gente, por quê? Porque ele é um único arquivo. Ele não tem método principal. Se ele não tem método principal, ele não é executável. Então, o que eu faço com um arquivo Java que não é executável? Eu uso ele, eu chamo ele através de um que seja executável. Pode ser isso daí. Então, o que eu vou fazer agora é criar um arquivo executável para poder chamar uma instância de cliente, eu criar um objeto. Então, isso aqui é minha receita. Isso aqui é como se eu estivesse escrevendo o meu tipo int, né? Eu estou fazendo um tipo cliente. E aí a gente vai fazer a chamada agora. Vou criar um novo arquivo .java. Então, vamos lá, criar um novo arquivo .java. Esse arquivo .java, eu vou chamar ele, só para ficar com os nomes ligados, né? O arquivo que vai usar o cliente. Então, usa cliente. Então, vou chamar esse cara daqui de usa cliente. A gente está em arquivos fontes, classes. Esse cara daqui é o usa cliente. Ele vai usar um cliente, é essa a ideia. E ele vai ser executável, ele tem método principal. Olha lá, ele tem o método principal. Método principal, ele se torna executável. Vamos ver agora o que acontece aqui. Como que eu posso trabalhar com isso daqui? Vamos ver aonde que eles estão. Olha lá, os dois estão na mesma pasta. Então, eles estão na mesma pastinha. Isso aqui é importante para a gente, eles estarem no mesmo lugar por enquanto. Estando no mesmo lugar, como que eu poderia utilizar? Bem, antes disso, né, para poder dar um nome para um cliente, né, pode ser que a gente precise de um scanner. Eu vou colocar aqui um import Java Util Scanner. Vou fazer aqui, ó, import E depois de um Java leia, né? .util.scanner. Exato. E agora eu vou criar aqui um objeto de leitura para a gente. Scanner, leia, igual a new scanner. E aí, aqui, a gente vai passar a entrada do sistema como parâmetro. Beleza? Então, essa aqui é a forma com que a gente vai montar. Legal. Alguém ouviu falar que eu criei uma variável leia? Não, né? Eu falei que a gente criou um objeto de leitura leia. Esse objeto de leitura eu falo já há muito tempo para vocês, e é para vocês se acostumarem a ouvir isso daí. Por quê? Olha só. O que define uma classe? No Java, quando a gente cria uma classe, ela inicia-se com letra maiúscula. A boa regra diz que ela deve começar com letra maiúscula. Pô, o scanner, ele começa com letra maiúscula. Bom, se ele começa com letra maiúscula, você concorda comigo que o scanner deve ser uma classe? Sim, ele é uma classe. Se ele é uma classe, você concorda que leia é um objeto? Porque, segundo aquela historinha, a partir de uma receita de bolo, eu posso fazer vários bolos. Tanto é que a gente cria normalmente algo assim, né? A gente faz um scanner para ler números e um scanner para ler strings. Então, aqui a gente tem 2 scanners criados. Então, a partir da mesma classe, a gente criou 2 objetos diferentes. Então, o leia e o leia.str são 2 objetos que a gente criou. Sim, isso é comum. A gente faz muito isso. Então, a partir de uma receita, a gente faz vários bolos. E a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso cliente. Olha só, cliente com C maiúsculo. Por quê? Porque é o nome da nossa classe. Olha lá, a gente criou aqui, ó, cliente com C maiúsculo. Estou usando cliente com C maiúsculo. Eu vou dar um nome aqui para esse cliente. Por exemplo, eu vou chamar de cliente 1.
Bem jóia o nome, bem inteligente. Cliente 1. E aí? Ele recebe o quê? Bom, aqui tem um new. Eu vou colocar esse new aqui. Então, não é scanner, porque scanner está repetindo aqui, né? Repete, mas é por causa de uma coincidência que repete. Eu vou repetir também. Opa, ficou de corzinha diferente. Legal. Aí aqui abre e fecha parênteses. Sim, abre e fecha parênteses. Eu não vou passar system.in porque eu não tenho nada que receba system.in. Coloquei um abre e fecha parênteses. E eu vou compilar isso aqui para ver o que acontece. E olha só o que aconteceu. Ele compilou. E ele funcionou. E se você olhar agora lá na sua pastinha, ele tem um ponto class do cliente, ele tem um ponto class do usa cliente. Então, quando você compilou o cliente, o usa cliente, como ele faz uma referência para o teu cliente.java, na verdade, ele não faz referência para o cliente.java, né? Ele faz referência para a classe cliente. Então, ele vai chamar a classe que está dentro desse arquivo daqui. Ele compila o outro também já de antemão. Ele é inteligente a esse ponto daí. Beleza, e se eu quisesse ver as características dele, tem como? Bom, para ver as características dele, tem. Eu não consigo acessar o nome diretamente, porque, por exemplo, eu vou fazer aqui um system, para a gente imprimir, né? Um system.out.println, e eu quero imprimir o nome do cliente 1. Então, cliente1.nome. Na hora que eu compilo o meu programa, olha só o erro que ele me dá. Ele vai vir aqui e vai falar, ó, erro na linha 17, que é essa linha daqui que está com esse vermelhinho por debaixo. Nome has private access em cliente. Então, o nome tem acesso privado em cliente. Opa, vamos dar uma olhadinha lá para ver se é verdade? Olha, e não é que é verdade, o nome tem acesso privado. O que eu falei sobre esse private aqui, esse private na frente do negócio aqui? Que ele vai restringir a visibilidade, vai deixar só dentro da classe. Se eu tiver em outro arquivo, ou seja, eu estou fora da classe, né? Estou aqui fora dela, eu não consigo acessar. Realmente, eu não consigo acessar. Vamos ver se é verdade? Eu vou tirar esse cara daqui. Então, esse cara daqui, eu tirei ele. Eu vou compilar de novo, só para atualizar e ver. Olha lá, compilação terminada com sucesso, tranquilo. Pode fazer isso daqui? Pode, não tem problema nenhum. E agora, se eu compilar esse daqui? Parou de dar o erro. Então, o erro parou de acontecer. Legal, está correto isso daí. Se ele está com privado na declaração do atributo, eu não consigo manipular o atributo diretamente. Bom, e qual que é o problema de eu poder chegar e fazer isso daqui? Eu quero imprimir o nome, eu imprimi o nome aqui. E se eu quisesse dar um outro valor para um nome, eu poderia vir aqui, colocar aqui, ó, cliente1.nome. E eu posso atribuir aqui um nome para ele, né? Por exemplo, Antônio. E eu posso imprimir novamente o nome. Então, eu posso vir e posso fazer isso daqui. Posso. Vamos ver? Compilei. Compilou. Legal. Rodei. Ó, ele apontou um null, que não tinha nada dentro, e depois ele apontou um Antônio. Tá, beleza, entendi. Estava nulo, depois eu coloquei Antônio. Legal. E se eu pegasse e fizesse isso daqui? Eu colocar um valor vazio. Compilei, rodei, e aí você vê que ele permitiu você colocar um valor vazio. Aqui não tem nada, então tem um vazio aqui dentro. Ele permitiu. A minha regra diz que o nome não pode ser vazio. E a partir desse momento daqui, a gente começa a perceber que a gente tem algumas ferramentas dentro da linguagem de programação orientada a objeto que me permitem fazer a implementação da minha regra de negócio. A minha regra de negócio dizia que aqui eu tinha que colocar um valor. Então, eu estou restringindo o acesso ao atributo nome para que eu possa, né, colocar minha regra, dizer quais valores eu posso colocar lá dentro. Qual que é a minha regra? A minha regra é: o nome não pode ser branco. Eu implementei uma regra aqui. Agora, se eu compilar isso daqui para atualizar, está tudo ok. Compilou com sucesso. Agora, se a gente for lá para o outro e tentar compilar,
Erro no monte de local, olha lá. Erro na linha 17, na linha 19, na linha 20. Por quê? Todos os erros, ele está falando, olha, não tem acesso. Olha aqui, ó. Não tem acesso. Não tem acesso porque é privado. Sim, e a gente fez alguma coisa para que isso daí não acontecesse, né? Então, quando eu quiser retornar o nome, eu tenho uma função, um método que faz isso daí, que é um comportamento de um cliente. Retorna o nome. E aí, ó, o retorna nome é um método. Então, abre e fecha parênteses. Então, aqui retorna nome e aqui retorna nome. Se a gente compilar, a gente vai ver que agora a gente só está com o nome, com um problema com o nome, né? Que eu estou tentando jogar um valor direto para ele. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar o método insere nome. Então, aqui eu vou usar o insere nome. Insere nome. E aí o insere nome não recebe, porque ele é um método. Se é um método, a gente viu que a gente teria que passar algum valor aqui. Por exemplo, Antônio, novamente, posso fazer isso daqui. Olha só, se eu compilar, compilou e funcionou. E se eu rodar o meu programa, legal. Agora, ó, ele começou como null, porque é o estado inicial dele, e depois ele veio aqui e colocou Antônio. Perfeito, o outro já fazia isso, não teve muita novidade. Mas e se eu vier aqui e tentar inserir um valor vazio? O que vai acontecer? Ele vai ter que repetir aquele null lá de cima, né? Então, se eu compilar e executar, ó, ele não atribuiu branco, ele deixou nulo. O nulo é quando eu não dou um valor inicial para minha variável e eu não dei um valor inicial para minha string. E isso é legal, a gente já conseguiu fazer uma restrição. Eu já consigo restringir os meus valores. E se eu quisesse fazer isso, por exemplo, para o CPF, tentar inserir um CPF inválido, né, que é um CPF ou zero ou negativo, eu também cairia no mesmo problema, ele não iria deixar. Só que aqui tem uma coisa ainda que está me incomodando, que é esse new cliente abre e fecha parênteses, né? O que é isso daqui? Esse cara, ele é chamado de método construtor. O método construtor, ele é invocado na hora que a gente cria uma nova instância de um objeto ou uma nova instância de uma classe, né? Então, eu tenho a classe cliente, eu estou criando uma nova instância chamada cliente1. Quem faz isso é esse operador daqui, esse operador new, ele cria essa nova instância, ele faz um novo bolo, né? Ele faz um novo objeto. E ele chama esse tar método construtor, tanto é que a gente vê aqui em cima que realmente ele chama um método construtor. E se é um método, ele pode ter passagem de parâmetro. Nesse caso, ele tem uma passagem de parâmetro que ele recebe a entrada do sistema. Mas nesse aqui, ele pode não receber nada. Mas em que momento eu criei esse método? É uma boa pergunta. Em nenhum momento. Eu não criei. Isso daí eu garanto. Se você olhar lá dentro de cliente, você vai ver que não tem esse tal método construtor. Olha lá, tem os retorna, insere, os 3 inseres, e a declaração dos meus atributos, mas não tem nenhum método chamado cliente. E, pô, esse método é estranho, ele tem uma letra maiúscula, né? Porque método segue a mesma nomeação de variável, né? Ele começa com a primeira letra da primeira palavra em minúsculo. Mas a gente tem uma exceção. E a exceção é dada por esse cara aqui. Quando você não declara nada, quando você não faz nada, o Java por si só, na hora que você compila o programa, ele vem por debaixo dos panos e faz algumas coisas para você. Implicitamente, ele vem aqui e cria isso daqui, ó. Ele vai criar aqui, ó, public, cliente, abre e fecha parênteses, abriu chave, fechou chave. Isso daqui é chamado de método construtor. Método construtor. O método construtor, ele serve para dar os valores iniciais dos nossos atributos. Então, é muito legal, porque ele dá os valores iniciais dos atributos que a gente tem na classe. E olha só que bacana, ele é vazio. E agora eu vou compilar o meu programa. Compilei aqui, funcionou. Eu vou vir aqui, vou compilar tudo de novo, compilou e vou executar. E ele continua dando a mesma coisa, então ele não mudou o comportamento em nada.
Porém, eu posso fazer algo muito interessante aqui no meu método construtor. O meu método construtor, ele é criado dessa forma implicitamente. Então, quando eu compilo o meu código e eu não tenho um construtor declarado, ele coloca esse construtor daqui, para mim, como um construtor padrão. Mas o que eu quero fazer no construtor? No construtor, eu quero utilizar a funcionalidade dele, que é dar os valores para os meus atributos, os valores iniciais dos meus atributos, nome, endereço, CPF. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, e eu vou colocar aqui o valor Joséverson. É o meu valor inicial. Endereço. Rua São José. O CPF. Coloquei aí um CPF qualquer. Então, eu dei aqui os valores iniciais dos meus atributos. Eu deixei esses três valores inicializados. E aí você fala assim, tá, e qual que é a diferença? A diferença é essa aqui, ó, na hora que eu vou executar. Eu não vou nem compilar, só vou rodar o programa para ver. Olha lá, Joséverson, ele já deu um valor inicial para o meu nome. O meu nome de cliente já começa com o valor Joséverson. O nome do cliente começa como Joséverson, o endereço começa com Rua São José e o CPF começa com o valor 1234. Então, se eu imprimir essas características todas, a gente vai ver. Então, aqui eu vou fazer a impressão, ó. Colocar aqui nome. E a gente vai colocar as demais características. Nome, endereço, CPF. E aí a gente vai colocar. Só vou alinhar tudo para que você possa enxergar melhor cada uma das coisas. Retorna nome, retorna endereço e retorna CPF. São as três características que a gente tem. E vamos ver o que dá esses retornos aqui, né? Compilei, executei, e aí, ó, aqui, Joséverson, Rua São José, 1234. Tanto é que se eu altero a minha classe, por exemplo, vou mudar o número do CPF, colocar um outro número qualquer, compilei somente a classe, rodo o meu programa e olha lá, ele já tem o valor atualizado. Então, ele atualiza o valor somente compilando a classe, porque ele consulta ela assim que a gente tem uma atualização, ela vem novinha, você já tem o valor novo jogado aí para frente. Muito legal. E aí, o que eu posso fazer, né? Vamos começar a brincar um pouco com isso daqui. Então, eu vou colocar aqui só o primeiro caso, né? A gente vai deixar só para a gente ver agora essas características. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente está fazendo na mão, por enquanto, só para a gente entender. A nossa primeira classe, né? E se eu quisesse mudar? A gente viu que não dá para fazer um insere nome e eu colocar esse insere nome com um valor que não seja válido. A mesma coisa eu poderia tentar fazer aqui com insere endereço. E aí o insere endereço aqui, nesse caso, vou deixar branco também, e eu vou tentar agora fazer um insere CPF. E o CPF é um valor inteiro, né? Eu vou passar aqui um valor negativo, menos 49. Beleza, coloquei lá, abre e fecha aspas, e aqui eu coloquei menos 49. Então, são todas as regras que eu estou quebrando. Eu estou tentando inserir valores inválidos. Vamos ver o que acontece. Compilei, rodei, e você vai ver que ele mantém os valores originais. Ele não pega esses valores daqui por enquanto. Isso daqui é importante. E a gente tem que respeitar essa regra daqui. Essa regra, ela está sendo respeitada, está tendo tudo isso daqui bonitinho. Eu vou colocar aqui antes, só para a gente ver, né? Então, os valores originais. Então, aqui, os valores originais.
Ao criar o objeto do tipo cliente, então ele vai imprimir isso daqui. Tentando burlar as regras de negócio. Então, estou tentando burlar as regras de negócio. A gente vai ver que não vai ter efetividade, né? E agora a gente vai fazer mudando com valores mais tranquilos, mais verdadeiros, né? Por exemplo, vou colocar aqui Antônio da Silva, endereço Rua Arlindo Cruz. Número do CPF dele, coloquei aqui um número de CPF. E aí a gente vai ver aqui, inserindo valores válidos, se ele tem alteração. Eu vou colocar aqui um /N para pular de linha, um /N aqui também para pular de linha, só para separar. Vamos ver o que acontece aqui, então. Então, a nossa expectativa é que ele apareça aqui ao criar o objeto, os valores que a gente atribuiu no construtor. José Everson, Rua São José, 9847 como CPF. Ele deve de repetir aqui, quando eu tento burlar as regras, ele não vai alterar aqueles valores iniciais, e depois eu vou tentar inserir alguns valores que são corretos, e ele vai ver que, e a gente vai ver que esses valores serão alterados. Então, o nome vai ser Antônio da Silva, o endereço vai ser Rua Arlindo Cruz, e o CPF vai ser 2576. Então, essa é a nossa expectativa. Compilando, executando, e olha lá, José Everson, olha aqui, ele foi e alterou. Legal, então aqui a gente está vendo que nós tivemos sim uma implementação, a gente fez uma classe para representar um cliente, além da classe representar um cliente com o seu nome, com o seu endereço e o seu CPF, a gente fez uma regra de negócio fazendo validação para o nome, para o endereço e para o CPF, sendo que o nome e o endereço não podem ser brancos, eles não podem ser vazios e o CPF não pode ser negativo ou nulo, ele obrigatoriamente tem que ser positivo. Então, a gente conseguiu fazer essa validação. Legal, aqui é um caso bem extrapolado. Diga, Valério. O que é a regra de negócio? Você já conversou lá com o Claudemir e aí você viu que na hora que você vai fazer a implementação do sistema, ele fala para você que você tem que fazer alguns documentos, colocando algumas validações? Acho que não exatamente. Você faz o levantamento do teu sistema, vê o que o teu sistema vai fazer. Isso. E aí, quando você vê o que o teu sistema vai fazer, acontecem essas tais regras de negócio. Por exemplo, o sistema deve ter uma tela de autenticação com e-mail e senha. Se eu colocar qualquer e-mail e qualquer senha, eu consigo acessar o sistema? Não, é uma regra de negócio. Então, o negócio, que é a implementação do sistema em si, ela tem que respeitar algumas regras. E essa regra é o que a gente está implementando aqui, é o que a gente está fazendo nesse exato momento, colocando uma regra de validação para as nossas coisas funcionarem corretamente. Coisa que antes a gente podia até tentar fazer, mas aonde que a gente iria fazer essa implementação? A gente iria ler os valores aqui e simplesmente, a partir da leitura, eu teria que fazer a validação. Agora, o que está acontecendo eu estou entregando um produto autocontido, que já vem com todas as regras implementadas. Então, eu estou falando o quê? Eu estou entregando uma classe para você que vai gerar objetos do tipo cliente, e todo objeto do tipo cliente irá respeitar as regras que a gente impôs. Eu não consigo colocar uma regra para um determinado cliente e não colocar para outro cliente. Eu estou entregando para você, você não consegue burlar isso daí. A grande sacada é essa, você não burla essa regra. O cara é meu amigo, eu vou cadastrar ele sem CPF. Não, você não vai cadastrar ele sem CPF. Não dá para cadastrar ele sem CPF.
Ele precisa ter esse CPF. Ah, eu sei que o cara é meu amigo aqui, eu não vou nem cadastrar o endereço, que eu sei onde ele mora. Não, não tem essa. Precisa ter um endereço. Você pode colocar qualquer valor ali, mas você vai ter que escrever alguma coisa. Em branco não pode ficar. Então, é muito legal porque você começa a transformar agora a sua programação numa programação um pouco mais evoluída. Porque antes a gente podia fazer muita bagunça, né? E eu tinha que passar para o programador que está fazendo, né, o cadastro do cliente, eu tinha que passar para ele, olha, você vai fazer isso, 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 isso. Aí o cara, beleza, o cliente não pode ter nome branco, ele não pode ter endereço em branco e o CPF tem que ser positivo. Legal, já estou sabendo, guardei de cabeça, e ele veio, implementou o sistema e fez. Aí vamos supor que esse cara sai da empresa, aí entra outro para fazer uma manutenção no sistema. E o outro não sabe dessas regras. E aí, na hora de fazer um cadastro, né, paralelo lá que ele precisa fazer de um cliente, um cadastro rápido, ele vai e permite o nome em branco, o endereço em branco e o CPF entrando qualquer número inteiro. E aí você vai ter uma quebra na regra do teu sistema. Isso daí é muito complicado, a gente quebrar os valores do nosso sistema. Então, eu acho muito legal a orientação objeto justamente por causa dessa característica dela, né? A gente fez algo bem avançado hoje, falando de classe. Na próxima aula eu vou fazer classes bem mais simples, mas essa daqui é o exemplo mais top que eu poderia fazer de início, não que é o mais, né? É um exemplo bem top de início. Ele não é simples, ele envolve bastante conceito. E aí a gente tem aqui simplesmente para implementar e mostrar para vocês que essas implementações de regras de negócio não podem ficar para que eu coloque no meu código como eu validador. Eu tenho que separar. Você lembra quando a gente estava falando de método? Que quando a gente começa a ter a possibilidade de repetir código, a gente tem que tirar isso daí, criar um método, e esse método aqui fica responsável por fazer isso. Agora a gente está fazendo mais ainda do que simplesmente criar métodos para agrupar códigos. A gente está agrupando funcionalidades comuns. Então, tudo que é de cliente fica agrupado em um arquivo de cliente. Então, tudo que diz respeito a cliente está aqui dentro. Então, tudo que é característica de cliente, então, todas as variáveis que definem um cliente, quais são os valores iniciais que eu daria para um cliente e todos os comportamentos. Diga. Aí fica mais leve, tipo, quando eu crio uma classe, fica mais leve do que fica criando mais métodos. Organizado. Porque eu posso criar 1 milhão de métodos aí dentro Pode. embaixo da minha main e vai Pode. rodar tudo. Só que Pode vai sim. deixar em tese mais pesado, né? Então, não necessariamente mais pesado. Você vai ter um problema de manutenabilidade do código. Você vai estar dificultando a manutenção Porque eu vou ter do teu que procurar cada coisa, né? E assim, e você viu que se eu quiser alterar alguma coisa aqui do cliente, então, Muda por lá exemplo, na classe já era. eu mexo na classe. Eu não preciso recompilar o meu programa principal, só recompilo tipo a se classe. fosse um HTML e um CSS. Um CSS. Então, a minha classe aqui, cliente, eu estou fazendo CSS. Estou mexendo no meu CSS. Exatamente. Entendi. Deixa as coisas... nessa abstração. Mas entenda que CSS é beleza, é estética, né? E aqui é estrutura. Aqui é estrutura. Aqui é parte física, né? Então aqui eu estou fazendo validação. Back-end, né? Na verdade, por enquanto, a gente ainda não vai mexer com Ainda os não, pacotes. mas eu entendi. É só uma... Mas essa é a ideia. metáfora. Essa é a ideia. Mas eu gostaria que vocês vissem, esse exemplo não é o exemplo mais simplório para se iniciar, mas eu quis começar com ele só para jogar a ideia do que a gente vai fazer, para que vocês entendam aonde a gente quer chegar, né? Então, já joguei aonde a gente quer chegar, e aí, a partir da próxima aula, eu vou construir os passos para a gente chegar até lá. Aqui tem muita coisa de informação, muita teoria, e é muito pesado. Parece que não, mas tem bastante teoria envolvida. O que a gente precisa lembrar? A gente estava falando de uma metodologia que era tirar trechos de códigos repetidos e criar métodos, né? Que a gente estava falando que é uma programação modular. A gente está fazendo criação de pequenos módulos. Agora, o que a gente fez? A gente agrupou esses módulos, então a gente pegou tudo que tinha relação e juntou numa caixinha. E a gente chamou de uma classe. A gente criou um arquivo para ela. A gente vai pegar todo o restante, criar uma outra caixinha e colocar.
e a gente vai organizar o nosso código em várias caixas, e cada caixa vai ter vários métodos. Isso daqui, por exemplo, um método para validar o nome, eu poderia ter lá no principal, como o Ariel falou. Sim, eu poderia, não tem problema nenhum, perfeito. Porém, agora, da forma que eu estou fazendo, eu consigo criar estruturas detalhadas. Aqui eu só estou lidando com cliente, aqui eu só vou lidar com conta, e aqui eu só vou lidar com agência. E aí, no meu método principal, que vai chamar a agência, a conta e o cliente, eles só vão chamar. Então, a gente está começando a separar as regras e entender que, por exemplo, eu posso ter, imaginando que a gente está trabalhando agora, e essa é uma característica legal, né? Porque antes, quando você programava, isso daí é da minha época de desenvolvimento, né? Quando eu comecei, ainda tinha muita gente fazendo desse jeito. Você era o pai do código, né? Você era o pai, você era a mãe do código. Por quê? Porque você criava, você fazia e você sabia tudo, né? Então, toda a regra de negócio, toda a implementação, tudo você fazia. Você fazia desde o modelo de banco de dados, a estruturação do banco, depois você fazia o código, você fazia a implementação e você fazia até o processo final, a carinha, entregava tudo. É um processo completo, você era um literal full stack, então você fazia tudo. O grande problema de você fazer tudo é que você não se especializa em nada. Então, por exemplo, agora a gente está falando de alguém que sabe tudo sobre cliente. Então, quem sabe tudo sobre cliente? Quem sabe tudo sobre o cliente é o Roberto. O Roberto vai fazer agora o módulo de cliente. Então, o que ele precisa dominar? Cliente. Legal. E a partir do momento que ele fez as implementações de cliente, você concorda que fica muito mais fácil ler? Por quê? Vamos supor que o Roberto criou isso daqui. Aí eu vou lá e olho quais são as características de um cliente. Um cliente tem nome, endereço e CPF como características. Depois ele vem e fala assim, olha só, quando eu crio um cliente, quais são os valores padrões de um cliente? Então, aqui os valores padrões de um cliente. Quais são as regras de negócio que eu estou implementando nesse cliente? Está aqui as minhas regras de negócio que eu estou implementando. Então, aqui tem todas as implementações de regra de negócio. E aí eu consigo ler no arquivo a documentação do que está acontecendo. Eu consigo saber, dessa forma, o que o Roberto pensou na hora de fazer esse código daqui. E aí eu não preciso me preocupar, porque se eu tiver algum problema, tiver alguma falha, alguma coisa que esteja quebrando o meu sistema em algum ponto, e eu perceber que vem do cliente, quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com o Roberto. Roberto, dá uma olhadinha porque está acontecendo isso assim, assim, assado. E aí ele vai vir na classe do cliente e vai verificar o que está acontecendo, que está permitindo quebrar o cliente de alguma forma, né? Então é muito bacana você entender isso daí e ver que acontece dessa forma daí a programação de mais alto nível. Não se preocupe, a gente vai detalhar cada uma das partes, a gente vai entender por que a gente colocou private, a gente vai falar mais sobre construtor, a gente vai entender quando a gente implementa regras de negócio, por que esse cara daqui é importante. Então, cada uma dessas características a gente vai detalhar mais para frente. Aqui foi para entendermos que a nossa metodologia orientada a objeto, esse novo paradigma que a gente está aprendendo, ele vem bem a calhar com o desenvolvimento de sistemas de mais alto nível. A gente consegue trabalhar mais a regra de negócio, mais a parte documental, a gente implementa de forma mais fácil com as nossas características aqui que a gente tem na linguagem. E isso eu acho que é um dos detalhes mais importantes que a gente tem que guardar no coraçãozinho. A título de curiosidade, a gente tem aqui a nossa documentação. Tem mais dois métodos, né? Tem mais duas classes, né? Que é a conta e a agência, então tem mais duas classes, e a gente pode fazer essas duas classes daqui como exercício, né? Então a gente pode replicar. Se você olhar aqui para baixo, né? Aqui vem uma explicação bem rápida, né? Ali eu criei um cliente só, né? Então, por exemplo, eu criei o cliente 1, mas eu poderia ter criado o cliente J, o cliente A. E se eu quisesse criar vários clientes, eu posso? Eu posso. Então, vamos criar mais um cliente para a gente ver como é que fica. Então, no nosso código,
a gente vai lá na nossa classe que está usando. Aqui eu tinha criado um cliente só. Eu posso criar outro cliente? Posso. Então, vou fazer isso daí. No mesmo arquivo, eu vou criar mais um cliente para a gente ver como é que fica. Cliente. Agora eu vou dar um nome diferente. Não vou colocar cliente 2 para não ficar tão maceteado aqui os nomes. Ô, professor, seria interessante também deixar o próprio quem está utilizando o programa criar o nome desse cliente, colocar, inserir esses dados, né? Pode. Isso aqui não me restringe a nada. Eu posso fazer. Aqui eu não fiz justamente para eu tentar inserir valores inválidos, né? E mostrar. Na verdade, aqui era para mostrar, passo a passo, mas a gente tem a estrutura pronta para isso aqui já. E foi esse o meu objetivo, e a gente vai fazer isso agora. Vou criar aqui eu não tenho nome na cabeça, eu vou chamar de cliente 2 mesmo. Eu fico sem criatividade de vez em quando. Não vamos criar um cliente 2, mas nossa. Vamos criar um cliente 2, sim. Vai ter chamado de cliente 2. Toma banho. Criei de cliente 2 e já era. Cliente 2 ali, não? Tá, cliente. Ele recebeu o nome. Agora, olha lá. Cliente é o nome da minha classe. Eu estou criando um objeto chamado cliente 2 e eu estou rodando uma nova instância dele, cliente. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos inserir os nomes, né? Vamos pedir para ele inserir o nome, inserir o endereço, inserir o CPF aqui dentro. Então, a gente vai fazer isso daí. Então, agora eu vou solicitar esses dados, né? Então, eu vou colocar aqui um system.out.println. Println. E agora eu vou pedir para que seja inserido esses dados. Aqui eu vou colocar só para a gente saber um /n para pular algumas linhas. Professor. Pode falar. Mas aí, dessa forma, você tem sempre que criar um cliente para inserir um dado diferente de um banco de dados, alguma coisa assim. Exatamente. Você vai ter que criar sempre um cliente novo para inserir um dado novo. Então, cada cliente criado seria como se fosse uma linha nova do teu banco de dados. Então, no teu banco de dados, você tem uma tabela que vai cadastrar clientes. Muito provavelmente, a tua tabela vai ter essa estrutura que a gente criou aqui. A tua tabela de clientes deve ter a estrutura nome, endereço e CPF. E você vai inserir esses dados. Na hora de cadastrar um cliente, obrigatoriamente você vai entrar com esses dados. Ele gera uma linha nova dentro daquela tabela sua. Ele gera automaticamente, mas aí você está fazendo manualmente. Não, ele não gera automático. Tudo, esquece automático. Não existe automático, cara. Você faz tudo. Você implementa tudo. Não, mas você não escreve uma linha. O código ali já está escrito. Quando você manda os campos, ele vai. Agora você está criando uma variável, um objeto cliente, uma variável. Quando você cria os campos, ele vai, mas você tem que validar os campos, não tem? Então, para fazer a validação, você criou a classe que representa a tabela. É uma programação que normalmente a gente faz a ligação do objeto com o banco. Então, é um modelo objeto relacional, onde eu vou criar um objeto que vai se referenciar a alguma coisa do banco. Então, eu crio o objeto para poder inserir uma linha específica em uma tabela ou um conjunto de tabelas do banco. Entendeu? Beleza. A gente não escapa de ter que fazer isso não, viu? A gente tem que fazer essa validação. Obviamente, se você não quiser fazer, se você quiser inserir direto no banco, você pode, mas deixou de ser um sistema, né? Virou simplesmente alguém utilizando um banco de dados. Não, é que eu tô tipo meio que você criou ali cliente 2, certo? Cliente 2. Uhum. E o que tem? É um outro cliente. Poderia chamar, por exemplo, o cliente 1 de Valério. Eu poderia chamar o cliente 2 de Cristóvão. Então, a gente teria o Valério como cliente e o Cristóvão como cliente. São dois clientes distintos. O Valério é o Valério, o Cristóvão é o Cristóvão. Tanto é que eu posso dar um nome diferente. Aqui, nesse caso específico, é a identificação do objeto. Não é nem a identificação do cliente. É a identificação do objeto.
O que identifica o cliente é o nome que é o atributo dele. Então, a gente vai falar agora aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou pedir para ele entrar com o nome, ó. Entre com o nome do cliente. Então, aqui ele vai inserir um valor que representa o nome do cliente. Então, cada objeto vai guardar um conjunto de informações de um único cliente. Ele não vai ser reutilizado, não. Então, toda vez que a gente for criar, a gente cria um objeto novo para representar. A ideia é justamente isso. A gente criou nossa classe para ela ter todas as nossas regras, para ter todo o nosso modelo. A partir dela, eu posso criar quantos clientes eu quiser. E a gente vai criando um monte de cliente. Aqui a gente viu como insere, então vai ser cliente 2, ponto, insere nome, e a gente agora vai passar aqui o nosso leia string, ponto, next line. E aí ele vai inserir para a gente o nome do nosso cliente. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vou só pular de linha aqui para ficar um pouco mais visível para vocês, ficar um pouco mais organizado. Entre com o endereço. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, insere endereço. Entre com o CPF. E aí a gente vai utilizar o next int aqui, né? Não dá para entrar com o CPF válido por causa do tamanho do inteiro, mas é só a título de exemplo. Então, para ficar aqui. Beleza, a gente vai conseguir, então, inserir, ó, entre com o nome do cliente, vai digitar o nome do cliente lá para a gente vai jogar dentro do nosso objeto cliente 2 aquele nome que foi digitado. A mesma coisa para o endereço, a gente vai jogar lá dentro do cliente 2 no endereço. O CPF a gente vai jogar dentro do CPF do cliente 2. Perfeito. E aí, ao final, eu vou copiar essa estruturinha aqui para a gente mostrar o nosso cliente 2 aqui, o que a gente inseriu, né? E aí a gente vai ver o cliente 2. Então, vamos ver agora compilando isso daqui e rodando. Vamos ver, depois eu volto lá para a gente escrever um pouco mais, mostrar, e eu paro mais o código para vocês verem. Entre com o nome do cliente. Vou colocar lá o nome do cliente, Cristóvão. Entre com o endereço, Rua São José, CPF, 1, 2, 3, 4, 5. É o meu CPF. E aí, olha só, ele inseriu esses dados dentro do meu cliente 2. Então, o meu objeto cliente 2 tem os dados do Cristóvão, que mora na rua São José, que tem o CPF 1, 2, 3, 4, 5. Então, cliente 2 está contendo esses dados daí. Eu posso entrar com qualquer valor válido, né? Então, eu posso inserir. Então, a gente criou aqui uma estrutura que consegue validar e agora a gente já está entrando com os valores dentro deles. Só peço para tomar cuidado que a gente normalmente separa um scanner para ler string e outro para ler números, né? É uma característica que não dá para escapar. Tudo de bom, até mais. A gente não consegue escapar, a gente tem que manter isso daí separado e a gente criou a estrutura. Se você olhar na documentação que tem, então continua lá e você vai ver que existe um código comentado. Aqui é um exemplo de código, tá bom? Esse exemplo daqui é mais simples. Ele está um pouco mais simplesinho do que o nosso. Por quê? Porque ele não tem regras de negócio validando. Então, tá aqui a grande sacada, esse cara daqui não tem regras de negócio. O nosso, a gente implementou uma regra de negócio. Então, foi essa a diferença. E aí, eu deixei comentado aqui cada parte, né? A linha 1, o que acontece da linha 1 à linha 3, depois na linha 5, aí depois na linha 6 a 7, tem todas as linhas comentadas, passo a passo, para que vocês possam ver o que está ali descrito. Então,
aqui eu gostaria que vocês dessem uma olhada no que eu fiz, dessem uma olhada no que está no documento, dessem uma comparada e tentassem fazer essa implementação. Não é um exercício de entrega, é simplesmente um exercício para você tentar reproduzir. A gente tem conta e tem agência. Se vocês puderem tentar reproduzir e havendo qualquer dúvida, podem me procurar, podem procurar o Guilherme, podem ir na monitoria e a gente está aí à disposição. Beleza, pessoal? Então, é isso.